Olá, minhas amigas, amigos, internautas, seguidores, saudações democráticas. Procurar exportar com ânimo tudo aquilo que precisa ser feito. 3 Dedos de Prosas, nosso programa de todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta acessar nosso canal no YouTube, disponível sempre a partir de 12h e 13h. A notícia em formato de comentários e de opiniões, sem lados, apenas a imparcialidade dos fatos. Se não é inscrito, se inscreva, faça o C, curta, comente e compartilhe. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. A tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros colocou em xeque uma relação centenária entre os dois países. Havia uma leitura de que o Brasil não escaparia mesmo da tarifa norte-americana, mas ela surpreendeu pela magnitude, é a maior até agora, e pelo tom adotado na carta enviada ao Brasil, que foi muito mais político do que econômico. Em um cenário altamente instável, o melhor que o Brasil pode fazer agora é apostar na diplomacia e olhar para os setores que tendem a ser mais prejudicados. O agronegócio, por exemplo. Por ora, o impacto é considerado ainda pequeno, mas ele pode ser maior e pior se o país optar por escalar uma guerra comercial com os Estados Unidos. O que fazer? O país precisa de uma estratégia de médio prazo. A turbulência comercial com os Estados Unidos é apenas uma parte de uma agenda mais ampla, o que obriga o Brasil a pensar em caminhos para diversos assuntos. É importante ter um plano de prazo um pouco mais longo. É compreensível que haja uma reação emocional, porque não era a expectativa que havia. O Brasil não é um país que tem um superávit comercial com os Estados Unidos. Não tem nenhuma questão maior de imigração. Não tinha nada na agenda que justificassem as sanções. O fato de a questão política eleitoral ter sido incluída na carta complica enormemente o processo. Transforma-se no item importante da agenda de discussão das eleições de 2026. É a tendência natural. Isso posto, o país precisa de um plano de médio prazo, porque esse plano é importante. E por que é importante? Está ficando claro que tem uma nova reconfiguração geopolítica sendo colocada internacionalmente. O conflito dos Estados Unidos não é com o Brasil, é com a China. Por exemplo, o acordo comercial com o Reino Unido tinha uma previsão de exclusão de produtos chineses do próprio Reino Unido em suas cadeias de participação. Envolve, por exemplo, toda a questão do dólar, do papel do dólar nas transações internacionais, tanto comerciais como financeiras. Precisa o Brasil se posicionar. Qual a estratégia de médio prazo, então, nesse processo? Eu acho que essa, sim, é a pergunta que deveria estar sendo discutida. Esse conflito começa a crescer porque o próprio governo federal intenciona fazê-lo maior, talvez para consolidar uma escala de miserabilidade do povo brasileiro que está atônito neste cenário, sem suspeitar o que há por trás do conflito Brasil versus Estados Unidos. Povo mais empobrecido, mais poder para o Estado,
que parece usar deste problema para uma futura dominação que vislumbraria um novo regime de governo dominador e ditatorial, exatamente como aconteceu com Cuba, Venezuela, Nicarágua, as mais conhecidas pelo povo brasileiro, mas na base do só ouvir falar, porque se entranhou em suas cabeças que a ditadura que eles relativamente sabem é a do regime militar do Brasil nos anos 60 a 80. Outros países com regime social comunista modelam seus governos em autocracias. E a coisa vai piorar no Brasil, porque parece que temos um governo mal intencionado, coadunado por um sistema judiciário psicopata, um Congresso que só existe de fachada, com homens em sua maioria sem envergadura moral, por várias razões, e uma imprensa totalmente corrompida através de verbas estatais, reforçado por um sistema de pejotização. Vamos agora à prosa de número 2. Consolidado na maioria das pequenas e médias cidades do interior do Brasil, em especial Bahia, a produção de motocicletas chegou a 1.749.000 de unidades no primeiro semestre de 2025, volume 15,3 superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, 2024, de acordo com dados já divulgados na sexta-feira, 11 de julho, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. Em junho, foram produzidas 154.113 motocicletas, o que representa um crescimento de 45% em relação ao mesmo mês de 2024 e queda de 10,7% quando comparado a maio de 2025. O setor segue operando em plena capacidade para atender à demanda do mercado, tanto para o uso como meio de transporte, quanto para a ferramenta de trabalho para milhões de brasileiros. As boas expectativas da indústria seguem para o segundo semestre, mas é preciso atenção diante do cenário macroeconômico, especialmente em relação aos juros e à inflação. É o que afirmou o presidente da Abraciclo, Marcos Bento. Segundo o balanço mensal, as vendas atingiram 1.029.546 de motocicletas fabricadas, o que representa uma alta de 10,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em junho, os emplacamentos totalizaram 179.407 unidades, com a alta de 8,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado e retração de 7,2% em relação a maio. Com 20 dias úteis, a média diária de vendas foi de 8.970 motocicletas. As vendas no varejo registraram o melhor desempenho da história, tanto para um primeiro semestre quanto para o mês de junho de 2025. A estimativa da Abraciclo é que serão emplacadas 2.020.000 motocicletas em 2025, uma alta de 7,7% em relação ao ano passado. As exportações cresceram 18,5% nos 6 primeiros meses de 2025, com o embarque de 18.611 unidades. Em junho, foram exportadas 3.065 motocicletas, 39,1% a mais do que registrado em junho de 2024 e 9,3% a menos do que o comercializado no mercado externo no mês de maio de 2025. De acordo com a entidade, a estimativa
é que em 2025 a produção de motocicletas alcance 1.880.000 unidades em 2025, o que corresponde a um crescimento de 7,5% em relação a 2024. Mas as vendas devem chegar aos 2.020.000 motocicletas em 2025, alta de 7,7% em relação a 2024. As exportações devem crescer 13% e somar 35.000 unidades. Vamos agora à terceira e última prosa de hoje. O governo da Bahia sancionou na segunda-feira, 15 de julho, uma lei de reestruturação das corregedorias do Judiciário. A lei de número 14.955/2025 altera a organização da Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia e estabelece novas regras para fiscalização, gestão de processos e controle de servidores. A medida publicada hoje, terça-feira, 15, visa aprimorar a transparência e a eficiência da justiça baiana. Uma das principais mudanças é a criação de 2 corregedorias autônomas e independentes. A Corregedoria Geral da Justiça, responsável para supervisionar juízes, servidores e serviços judiciais, e a Corregedoria Geral do Fórum Extrajudicial, que fiscalizará cartórios, registros públicos e serviços notariais. Ambas serão comandadas por desembargadores. A Corregedoria Geral da Justiça ganha poderes para designar juízes auxiliares, remanejar servidores dentro de uma mesma comarca e receber relatórios mensais obrigatórios sobre a movimentação processual em todas as varas. Os dados, que incluem número de processos distribuídos, sentenças proferidas e audiências realizadas, deverão ser publicados até o último dia de cada mês no Diário do Poder Judiciário e no site oficial do Tribunal. Já a Corregedoria de Fórum Extrajudicial passará a padronizar procedimentos em cartórios, definindo regras para livros de registro, encadernação de documentos e até mesmo envio de informações sobre transações imobiliárias envolvendo estrangeiros. Oficiais de registro terão de enviar trimestralmente mapas de casamentos, nascimentos e óbitos, além de demonstrativos semestrais do movimento de seus cartórios. A nova lei também impacta processos penais, permitindo que a Corregedoria Geral da Justiça convoque sessões extraordinárias do Tribunal do Júri em casos excepcionais. Além disso, estabelece que a pena de demissão de servidores estáveis só poderá ser aplicada após processo administrativo ou de decisão judicial, assegurando maior rigor legal. Para entrar em vigor, a legislação aguarda a próxima eleição da mesa diretora do Tribunal de Justiça da Bahia, momento em que os novos corregedores serão empossados. O Tribunal de Justiça da Bahia terá 30 dias a partir da publicação para ajustar seu regimento interno a essas mudanças. Acompanhe 3 Dedos e Prosas nas redes sociais. Junte-se à nossa comunidade de pessoas comprometidas com o jornalismo de qualidade responsável. Se inscreva, apoie nossas lives e tenha acesso a análises e comentários exclusivos. Façam parte do melhor do jornalismo da internet. Até a próxima!